Olá, vamos fazer mais um vídeo. Então, hoje eu fui na papelaria e comprei esse tipo de caderninho, né? Comprei um caderninho, porque eu estou pensando o seguinte, eu estou pensando em escrever diários. Eu já escrevo, eu faço anotações no papel, mas ah, eu acabo jogando fora o papel, eu acabo perdendo o papel, então talvez seja melhor comprar um caderninho, né? E fazer um diário no caderninho, né? Pelo menos no caderno, as folhas não ficam soltas e como é diário, não há necessidade de reorganizar a ordem das páginas. Eu simplesmente vou escrevendo na ordem das páginas, né? Na ordem que são das páginas. Não há necessidade de reordenar as páginas. Que mais? Que mais? Eu gostaria de fazer mais vídeos para YouTube, né? Fazer vídeos com mais regularidade. Mas, eu não gosto da posição dessa câmera, né? Eu gostaria que a câmera fosse um pouco mais elevada. Né? Um jeito de fazer isso, eu acho que é elevando todo o computador. Como é que eu vou fazer isso? A posição da câmera não é muito boa. Né? Que mais? Que mais que eu tenho que falar? Então, eu estava pensando em, sei lá, escrever, escrever livros. Escrever livros. Eu não tenho interesse em escrever livros de ficção. Se eu fosse escrever livros, seria escrever livros de não ficção. E o que acontece é que eu já escrevo para mim mesmo, né? Eu faço anotações para mim mesmo. E ultimamente eu tenho, por causa do meu trabalho, do serviço, estou trabalhando como programador de computadores e no meu serviço estou usando linguagem Java, etc. E eu preciso, né, estudar esses assuntos e eu faço resumos. E isso é o que eu escrevo, né? Eu não escrevo livros, eu escrevo resumos de livros e informações que eu acho na internet. Porque eu preciso desses resumos, né? Para trabalhar para mim mesmo. Porque, em geral, quando você compra um livro ou qualquer publicação, mesmo na internet, 99% da informação é informação assim, inútil, né? Encheção de linguiça. Informação que realmente é útil, informação realmente importante, aquilo que você precisa mesmo, constitui menos de 1%, né, aquilo que está escrito, né? Então é bom fazer resumos, porque você tira apenas aquela parte que é realmente necessária, que é realmente importante, que é realmente útil para você, né? E você não precisa ficar procurando essa informação. Porque é uma loucura, né? Um grande problema é tentar achar a informação que você quer, né? A informação está assim, escondida lá dentro, né? Um monte de blá 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 que não fala nada, né? E sempre que eu faço agora ultimamente, né? Sempre que eu leio alguma coisa, leio alguma coisa, sempre estou com o hábito, né, de fazer resumos daquilo que eu leio. E usar esses resumos, porque para mim é mais fácil. E, sei lá, né? E será que eu devo escrever alguma coisa além desses resumos? Será que eu devo escrever livros de ficção? Assim, eu não tenho muito interesse em escrever livros de ficção, né? Se eu fosse escrever livros, seriam livros meio autobiográficos. Eu poderia mudar os nomes, dizer que é livro de ficção, mas na verdade é totalmente baseado na minha vida, própria vida. Coisas que realmente acontecem na minha vida. Mas eu poderia, né, fazer uma autobiografia mudando os nomes das pessoas, o nome das localidades e tudo mais, né? E apresentar como se fosse um livro de ficção. Isso é possível, né? E acho que muitos escritores de ficção provavelmente fazem realmente isso, né? Eles se baseiam, claro, eles têm que se basear, claro, na sua própria vida, nos seus próprios acontecimentos. Não tem outra base, não tem como se basear em outra coisa. E, e o que eles fazem, eles mudam os nomes das localidades, mudam os nomes das pessoas e apresentam o trabalho como se fosse um livro de ficção. Que um livro de ficção, na verdade, é baseado em fatos reais, né? É sempre, qualquer livro de ficção, na verdade, tem bases reais, né? Sempre. Que mais? Que mais que eu posso escrever? E uma das coisas, né? Como escrever livros. Eu estava lendo na internet. E uma das questões é como.
se motivar a escrever. A minha ideia é o seguinte, gravar a voz, fazer vídeos ou gravar em voz, né? Com um gravador de fita, qualquer coisa assim, né? Gravar sua própria voz e depois escrever os textos baseados naquilo que você falou, né? Porque é mais fácil falar, né? Mais fácil falar, mais fácil gravar a voz, mais fácil gravar um vídeo do que escrever, né? Escrever demora bastante tempo e às vezes o que acontece em geral é que você não tem muito tempo para ficar em frente do computador e digitar, né, todo o texto, completamente todo o texto. Então, uma das opções é gravar sua voz. Eu estou pensando agora, né, em levar eu tenho um gravador de voz aqui, uma fita cassete, gravador de fita, né? Então, eu estou pensando em sempre carregar essa fita cassete. Será que alguém usa esse tipo de coisa hoje em dia? Ninguém mais usa fita cassete, né, hoje em dia, né? E eu vou usar isso como um gravador de voz. Assim, sempre que eu estiver, sei lá, quando eu estou, por exemplo, na rua, passeando assim, não tem como escrever, né? Não estou com o computador disponível, então, mas eu posso usar o gravador e gravar minha própria voz se tiver alguma ideia brilhante. Nunca tenho boas ideias, mas se tiver alguma boa ideia, assim, ou eu tento escrever ou eu gravo minha voz, né? O problema, é claro, com isso é que você precisa chegar em casa, você precisa ouvir a sua própria gravação. E baseado na sua gravação, você precisa escrever, né? Mas pelo menos você tem alguma coisa para escrever. Você pode se basear, né? Você pode se basear nas suas gravações em voz e vídeo e basear os textos naquilo que você fala nas gravações, né? Pelo menos você nunca fica. Uma vantagem é que você não fica sem assunto para escrever. Você quer escrever um texto, você senta em frente ao computador e muitas vezes você não sabe o que escrever, não aparece nada na cabeça, né? E quando você grava em fita, grava em vídeo, grava sua voz, você sempre tem esse material que você pode ouvir e basear os seus textos baseado naquilo que você falou nas gravações em fita. Que mais? Que mais? Ontem eu estava lendo sobre Grécia e eu tenho curiosidade de saber o que está acontecendo na Grécia, né? Porque a Grécia tem uma dívida enorme, a dívida é ainda maior que a do Japão. A dívida do Japão é mais de 200% do PIB. A dívida da Grécia, pelo que eu estava lendo nos artigos, é mais de 300% do PIB, né? A dívida é enorme, enorme, enorme. Talvez a maior dívida do mundo, será? Possivelmente a maior dívida do mundo, a Grécia, né? Em termos de PIB, em comparação ao PIB. E eu fico pensando, né? O que está acontecendo, o que pode acontecer, por que está acontecendo e se isso importa ou não. Eu nem sei se isso é importante para mim. Será que é importante para mim saber esse tipo de coisa? Eu fico curioso, né, com isso, porque dívida, o que acontece quando um governo tem uma dívida muito grande? Como é que você sabe que uma dívida é muito grande? Como é que você define uma dívida que é muito grande? Por que governos entram em dívida? E o que acontece quando o governo não consegue pagar a dívida? O que significa o governo não conseguir pagar a dívida? Porque um governo, em geral, vamos pensar, né? De onde vem o dinheiro do governo? O dinheiro do governo vem dos impostos, vem das dívidas e vem dinheiro que o governo imprime. O governo pode imprimir mais dinheiro, né? E essas são as três fontes de renda de um governo. São os impostos, a dívida e dinheiro que é impresso. E no caso da Grécia, a Grécia está dentro da eurozona, zona do euro. A Grécia não pode imprimir dinheiro, porque o banco é diferente, né? Tem o Banco da Europa. O Banco da Europa que administra o euro. Então, o governo da Grécia é muito parecido com os governos de estados. Né? É diferente do governo do país, governo federal. Governos de estados e cidades, eles não têm como imprimir dinheiro, né? Então eles dependem dos impostos e
da dívida apenas desses dois fontes de renda. Ele não tem a terceira fonte de renda, que é imprimir dinheiro. O governo federal tem sempre essa opção, né, de imprimir dinheiro, né? O problema de imprimir dinheiro é claro, aumenta o volume a quantidade de dinheiro disponível, desvaloriza o dinheiro, cria inflação e empobrece a população. Esses são os grandes problemas de imprimir dinheiro, né? Mas no caso da Grécia, então, eles têm impostos não são suficientes para cobrir todas as despesas, eles têm dívida, a dívida está crescendo, 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 e agora eles não conseguem mais pagar os juros. E para poder pagar a dívida, eles precisam contrair mais dívidas. E esse é um dos problemas que está acontecendo na Grécia, né? Não tem onde conseguir mais dinheiro. Ninguém mais vai querer emprestar dinheiro para a Grécia, aparentemente, né? Não sei como. Como é que é isso, né? Será que a Grécia não consegue mais pedir dinheiro emprestado? E vem a questão, né? A Grécia não pode realmente pedir dinheiro mais emprestado. Precisa cortar os gastos, cortar absolutamente e não contrair mais dívida. Essa seria a opção correta.